Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Suelen Militello e eu tenho um recado aqui, uma reflexão, na verdade, aqui na palavra do Pai, de Deus, para poder dividir com você. Então, em 1 Reis, no capítulo 18, diz assim, ó, nos primeiros versículos, né? Elias apresenta-se diante de Acabe no versículo 1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. No versículo 2. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 3. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. No versículo 4, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Aí a gente vai avançar agora no versículo 7, que diz assim: Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? E aí depois a gente vai avançar aqui, ó. A gente vai avançar agora aqui. Então foi pedido, nesses versículos que a gente avançou, Elias, então, naquela época de perseguição a profetas, quando a Jezabel mandava acabar com a vida dos profetas, Obadias era um mordomo que guardou profetas. E aí depois, quando ele se encontrou com Elias, Elias pediu então a ele para se encontrar com Acabe. E aí o Obadias, né, ele ficou com medo, claro, né, porque se ele estava tentando esconder, se ele disse que não sabia onde Elias estava, de repente ele vai apresentar para Acabe, né, onde Elias está, porque Elias precisava se apresentar a Acabe. Tinha chegado um tempo que Deus determinou onde era necessário que Elias se apresentasse a Acabe para que fosse feito um grande projeto de Deus ali naquele lugar, para a glória de Deus. E aí no versículo 13, quando a gente avança aqui, depois da gente saber o que se passou nos versículos anteriores, diz assim, no versículo 13: Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz? Então, Obadias dizendo, né? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas e sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai e diz a teu Senhor, eis que aqui, aí está Elias, ele me matará. E disse Elias a ele, no versículo 15, disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então, aqui nesses versículos, né, no 13, no 14 e no 15, o Elias, ele se mostrou então determinado aí a Acabe, porque o Senhor assim tinha dado a direção a ele. Aí a gente avança aqui então, mais versículos, aí agora a gente vai para o versículo 20, que diz assim, ó: Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Porque Elias havia pedido, então Elias se apresentou para Acabe, só para fazer uma explicação aqui rápida. Elias se apresentou então a Acabe e disse o que ele pretendia, né? Que ele pediu então que juntassem os 450 profetas, que eram falsos profetas e que eram corruptos e serviam vários deuses, e mais 400 outros profetas, para que fosse colocado no Monte Carmelo. Então, essa era a direção que o Senhor tinha dado a Elias, e o Elias, então, pediu a Acabe. Como a terra, nessa época, estava sofrendo uma seca muito grave, né? Não chovia, e com isso, obviamente, com a plantação e todas as coisas escassas, então havia fome naquele lugar, e estavam passando por um período de escassez extrema. Então, dessa forma, né, o coração de Acabe estava um pouco mais aberto para justamente ter ali a solução, né, para aquele grave problema, né? Então, por isso que Elias teve essa direção de Deus e pediu então para Acabe, que estava antes com o coração convencido a matar os profetas por conta da influência da Jezabel, mas nesse momento
o Senhor, obviamente, para poder cumprir o projeto, né, de Deus, ele não só não fez nada com Elias, como ele também cumpriu aquilo que o Elias estava pedindo. Então ele levou os falsos profetas para o Monte Carmelo. Aí vamos acompanhar aqui no versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu.